ter um conjunto de novas empresas como uma principal forma empresarial de participação no mercado. Nós ainda vamos depender das grandes empresas, das empresas tradicionais, que não estão inovando na velocidade que nós gostaríamos. Você vê alguma interação entre essas empresas, startups, com as grandes? Elas estão comprando essas empresas, elas têm visibilidade para inovar a partir dessa interação com as pequenas? Perfeito. Bom, Mário Salerno, da Poli, do Observatório, parabéns mais uma vez. A maneira estruturada como se apresentou é muito bom, é fácil de ver e de pensar. Mas eu pensei em Busca do Tempo Perdido e no Caminho de Swan, né? E aí eu queria que você explorasse, por exemplo, tem algumas iniciativas, ok, elas parecem relevantes, mas na sua visão, quais seriam as 3 medidas, independente se elas sejam fáceis ou não, mas 3 medidas para alavancar ou mudar de patamar, se eu posso chamar assim, os parques, né? Uma segunda, que é mais pontual, você falou assim em termos quantitativos, né? O Brasil está bem em incubadoras e aparentemente está deslanchando em parques, mas você poderia fazer uma avaliação qualitativa, ou seja, a gente pode ter muitas incubadoras e muitas empresas incubadas, mas do resultado disso. Ok. Bom, na sequência eu vou ler uma pergunta que nos chegou pela internet, do Rafael Grilli, que é estudante de Ciências Sociais e pesquisador aqui do Observatório. Ele pergunta: empresários têm investido em startups de incubadoras? Mais especificamente, os peixes grandes têm acreditado e jogado as suas fichas nos peixes nascentes? E qual o perfil das empresas que se instalam nos parques tecnológicos atuais emergentes no estado de São Paulo? São pequenas, médias, grandes? E nós temos mais uma pergunta. Carvalheiro, Medicina Social Ribeirão Preto, atualmente Fundação Oswaldo Cruz, CDTS, Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde. Duas manifestações, uma mais recente, que saiu no Science DevNet, de talvez 1 mês e meio, 2 meses, era o anúncio de um movimento nas universidades americanas de incubadoras de ideias, que naquela taxonomia ou tipologia seriam incubadoras, não de empresas, mas incubadoras de grupos que levam até a prova de conceito e daí certamente o relacionamento com empresas já consolidadas. Gostaria de ver a sua opinião a respeito de como é que os NITs, criado pela lei de inovação e com os quais as universidades estão com uma certa dificuldade de interpretá-los, como é que isso se reflete aqui. A outra é uma observação mais polêmica, mais antiga, de um senhor, um catalão chamado Banta, que foi secretário executivo da European Science Foundation. Quando ele deixou o cargo, ele deu uma entrevista por La Recherche, isso já é uma entrevista relativamente antiga, mas em que ele afirma que nesta questão de investimentos em desenvolvimento científico e tecnológico, não há ação afirmativa, não é? Você tem que investir pesadamente nos locais onde você tem realmente grupos que estão na fronteira. Para os demais, você tem que fazer arranjos produtivos locais em função da capacidade instalada. Quem produz queijo na França, é ali que você vai colocar alguma coisa, mas evidentemente não de extremo. Isso, no nosso caso, é extremamente polêmico, né? Até porque os editais do CNPq e da FINEP sempre reservam uma parcela cativa de recursos para ação afirmativa, digamos assim.
Posso? Não, muito obrigado aí pelos 4 desafios. Obrigado. Agradeço a gentileza. Olha, então vamos começar. O amigo Flávio, se mais pesquisadores estão saindo para criar empresas, eu não percebo, vamos dizer assim, uma ventania decorrente do artigo da Lei de Inovação que facilita a mobilidade, se é essa a pergunta, né? Da mesma maneira que na França, que foi a inspiradora disso, o número não ocorre diretamente. Agora, o que nós temos é um conjunto de situações, né, que certamente você conhece super bem, em que você tem estudantes criando, os professores, quer dizer, participando de algum jeito das empresas, né, mas não fazendo um corte do cordão umbilical, ainda que com a possibilidade de manter esse cordão por 3 anos, renováveis por 3, né, e depois largando definitivamente. Também devemos dizer que essa legislação é muito recente, né, e os movimentos, digamos, a inovação é um processo sociotécnico, não é um processo só técnico, e as mudanças sociais também não acontecem nem por decreto e nem com uma rapidez tão grande. Então, eu não tenho um número para lhe dar, até enfim, gostaria também de ter, mas, vamos dizer assim, na sensação, eu não vejo esse movimento tão grande. O que nós temos são situações específicas e que essas sim merecem registro. Por exemplo, a situação de pesquisadores que se aposentaram, né, e aí sim criam o seu negócio. Aqui no CIETEC mesmo, na primeira leva, nós temos alguns casos das empresas que foram criadas por pesquisadores que se aposentaram e que é a chance de realizar esse sonho. Faço um parêntese de que, em estudos que são feitos no exterior sobre taxas de sucesso de incubação de empresas, ou startups, né, nascimento de empresas, não necessariamente incubação física, mas de startups associados à idade, um deles feito pela Universidade de Warwick, mostra que há um pico de sucesso muito jovens e outro pico de sucessos, vamos dizer assim, numa idade já à direita, né, no gráfico, e que resultou uma matéria de jornal cujo título era The Oldies are the Goldies, né? Posso fazer um comentário? Claro. É o seguinte, eu estava querendo levar para o lado de que, no caso dos NITs, também tem sido muito difícil a transferência de resultado de pesquisa da universidade ao setor produtivo. Então, se você junta essas duas coisas, pesquisador não sai da universidade com a dificuldade dos NITs, acaba que há um descolamento entre a ciência, o resultado de pesquisa da universidade e a criação de empresa. A criação de empresa está seguindo um outro caminho, que não é o da transferência de resultado de pesquisa. É um sujeito tem uma ideia e vai fazer lá dentro. Não é o resultado da pesquisa da universidade que está levando à criação das empresas. Isso que eu estava querendo levar. Eu diria o seguinte, que há um terceiro componente nisso, que para mim é o fundamental, no qual a gente aposta de corpo e alma, chamado estudantes. Né? Ou seja, o veículo... Qual é o principal papel da universidade? É formar gente. E se você pegar casos concretos, pega, por exemplo, a incubadora, o César, do Porto Digital, que foi o primeiro exemplo que eu dei, ela foi criada para permitir espaços de desafio para jovens talentosos. Nós, a Amprotec, tem conversado com o CNPq já há algum tempo, e retomou agora a conversa, de criar uma iniciativa que chamamos, né, um programa de sementes da inovação, justamente para, em paralelo à bolsa de apoio para o desenvolvimento do mestrado e doutorado, que tem certamente um orientador ou uma orientadora científico, em alguns casos, e há critérios para isso, onde já se percebe de antemão que há um potencial importante de inovação, que haja uma bolsa complementar para que se receba, para que esse jovem, essa jovem que está fazendo a sua dissertação de mestrado ou tese de doutorado, receba uma orientação complementar, não é? Não, evidentemente, tirando do track de ter um trabalho acadêmico de excelência, mas uma orientação que permita valorizar de início a relevância do tema. Então,